Oi, gente, tudo bem? Como vão, meus queridos estudantes dos segundo anos que eu leciono no CETEP? Essa aula é destinada a vocês. É a nossa segunda aula de Projeto de Vida, da disciplina Projeto de Vida. Estamos aqui para aprender um pouco mais sobre a aula Sensibilidade, Percepção e Manifestações Artísticas. Assim, meus queridos, nós estamos ainda no tema Competências e Habilidades para o século XXI. E esse subtema é Sensibilidade, Percepção e Manifestações Artísticas. O que é que eu estou querendo propor para vocês? Que nós hoje possamos discutir os conceitos de sensibilidade, percepção e manifestações artísticas. Assim, o que é perceber? Primeira pergunta. O que é ter sensibilidade? A segunda pergunta. Aí vai a terceira pergunta. Vocês percebem e sentem quando olham uma tela de uma manifestação artística qualquer ou de uma obra de uma obra, seja ela uma escultura, uma pintura, um desenho, um grafite? Vocês têm sensibilidades? Vocês têm percepções? Claro que tem, gente. Mas aí vai a pergunta: o quanto é que vocês são sensíveis e quanto é que vocês são perceptíveis, que vocês conseguem perceber algo? Então, ser competente nos âmbitos pessoal, interpessoal, social e profissional requer um aprimoramento muito contínuo da sensibilidade e da percepção da mudança incessante em torno de nós e do nosso interior. Então, as percepções que vocês possuem, que eu possuo, né? Como percebemos, o que percebemos, por que percebemos, pode ajudar, pode nos auxiliar a desenvolver capacidades e habilidades de ver o mundo com toda a sua riqueza, com toda a sua diversidade, seus encantos, né? Com menos distorção e muito mais riqueza de material para as nossas experiências da vida. Assim, então, a qualidade da participação de uma pessoa nas atividades e no mundo é diretamente influenciada por seu nível de percepção. Ela pode limitar-se a dar respostas reflexas rápidas ao que ocorre no ambiente, ou seja, um acidente de trânsito, uma confusão, uma treta, uma briga de vizinhos. Vocês, na mesma da hora, têm respostas reflexas rápidas, né? Ou ela pode ser também automaticamente um movimento de reação iniciado por outras pessoas, sem muita reflexão, né? Que aí nós chamamos de duas formas imaturas de participação. Mas também pode suspender a ação imediata para inspecionar os dados de que dispõe, organizar, analisar, interpretar, consultar a si mesmo, né, seus valores, sentimentos, experiências anteriores. Ou seja, contemplar antes de agir. O que é que eu estou querendo dizer nisso daqui tudo? Que a percepção que vocês têm sobre algo, ela pode ser instantânea, destemperada. Você vê um vizinho seu brigando, batendo em alguma mulher, você sai correndo rápido e vai separar de uma forma atabalhoada que pode lhe prejudicar, se seu vizinho tiver uma arma. Ou você pode também
como eu falei, seguir um movimento de reação instantâneo e automático, porque outra pessoa fez. Por exemplo, você está no estádio de futebol, tem uma briga entre torcidas e você não quer brigar, mas porque seu vizinho foi, que é seu amigo, seu primo foi, seu irmão foi, você vai junto. Então essas são as duas formas imaturas de participação em alguma atividade. Porque você percebeu e você foi de forma destemperada ou porque foi por efeito manada. Mas também você pode suspender essa ação imediata, né, para simplesmente investigar os dados, ou seja, analisar bem o que você tem, disponibilizar o que você tem, né? Aí você organiza, você analisa, interpreta, consulta a si mesmo, consulta seus valores, consulta seus sentimentos, suas experiências anteriores. Isso é o contemplar antes de agir. Pode ter certeza que essa ação será muito mais rica, muito mais proveitosa, muito mais prudente do que as outras duas ações as quais eu falei anteriormente, que é a ação destemperada, você toma uma reação, pum, de supetão, como diz o povo mais antigo, ou você simplesmente é automático, vai por efeito manada, porque um foi, você vai. Qual é a ação? Qual é a ação que você deve tomar? É inspecionar os dados que dispõe, organizar, analisar, interpretar, consultar os seus sentimentos, os seus valores, as suas experiências anteriores, o que foi que aconteceu comigo antes, para não voltar a acontecer depois. Entenderam, gente? É dessa forma. Então, dando continuidade à aula, né, essa riqueza das percepções não depende do meio, não depende apenas do meio, e sim da atenção que vocês dão ao meio. A origem latina da palavra perceber deixa isso muito claro. Percipere, que significa tomar posse de obter. Tomar posse de obter. Ok? Desculpa aí, gente. Então, significa tomar posse de e obter. Então, no ato de perceber, existe um elemento de querer aprender o objeto percebido. Quando você vê algo, primeiramente você quer aprender sobre aquilo. Vou dar um exemplo. Vocês, que é o termo novo, né, que vocês usam, os crush. Quando vocês querem paquerar, querem namorar um crush, um menino, uma menina, vai muito da sua orientação sexual, o que é que você faz? Você quer aprender sobre ele. O que é que ele gosta? Como ele se veste? Onde ele mora? O que ele faz em momentos de lazer? Por que ele é assim? Por que ele pintou o cabelo dessa forma? Isso é querer aprender sobre o objeto percebido. Claro que o ser humano é um sujeito, o sujeito é a sua ação. Mas estou dando um exemplo bem concreto para que vocês percebam como é perceber esse objeto, né? Então você quer aprender sobre o objeto percebido, você quer fixá-lo, recuperá-lo e poder reencontrá-lo. Por que isso? Porque é por meio da percepção que a matéria-prima do pensamento se torna disponível para uso. Assim, gente, acontece nas manifestações artísticas. O patrimônio humano inigualável em diversidade e em ausência de limites temporais e espaciais. Ou seja, uma tela feita por Pablo Picasso em 1936, 37, na época da Guerra Civil Espanhola. Me desculpe se eu errei o ano, gente, mas eu não sou... não tenho essa habilidade potencial de decorar todas as datas, mas a tela de Pablo Picasso feito na década de 30, na época da Guerra Civil Espanhola, que é o que interessa aqui, ela é atemporal. Por que atemporal? Ela não tem tempo. Ela pode
ser contemplada do mesmo jeito que foi em 1937, 1938, 1940, como em 2020. Então, essas manifestações artísticas, o patrimônio humano, é um patrimônio humano inigualável em diversidade, em ausência de tempo, de limites temporais e espaciais, são elementos de grande força e riqueza para a consciência e para a abertura dessa percepção. A arte, ela dá acesso a experiências e a percepção de outros seres humanos, todos os tempos e espaços, tem o poder de nos levar a descobrir nossas semelhanças inquestionáveis, gente. Por exemplo, o escritor Ítalo Calvino usou a expressão rede portátil de possibilidades infinitas. O que isso quer dizer? Capaz de nortear todos os gestos de uma existência, referindo-se à literatura, né? Por exemplo, gente, a minha esposa tem uma percepção com as obras de artes que eu não tenho. Do mesmo jeito que eu tenho uma percepção para o futebol que ela não tem. E eu já relatei isso para vocês em sala de aula e vou falar para vocês aqui agora. Claro que eu vou falar de Flamengo, que é meu time, mas eu me casei com Elisângela e em 2018, que foi o primeiro ano de casamento, ela não ligava muito para futebol. Não ligava muito para Flamengo. Mas depois da chegada de Jorge Jesus ao Flamengo, ela passou a perceber o Flamengo de outra forma. Por quê? Porque, como vocês sabem, o Flamengo está em outro patamar de estilo de jogo. A gente nunca mais tinha visto um time jogar como joga o Flamengo. Nem eu, que torço para o Flamengo desde 1992. Então, perceba que os olhos dela mudaram para o futebol. É disso que eu quero falar. Então, descobrir essa maravilha da percepção é uma condição para que vocês possam aprender e selecionar adequadamente o que aprender e o que deixar de lado neste século XXI, em que os ambientes se superpõem, invadem uns aos outros e nos inundam com várias sobrecargas de informações. Às vezes você quer ver um site, quer ver um livro, quer ir para um museu, quer ir para um parque, quer ir para uma academia e tem muitas informações. Então, essa percepção vai ajudar vocês a selecionar o que vocês querem. Então, para ajudar vocês nessa descoberta, dedico esta aula a uma visão da diversidade das artes e de sua importância na vida de cada um de vocês, né, na vida plena de cada um de vocês, como um refinamento de sensibilidade e percepção crítica, competência fundamental para cada um de nós do século XXI. Então, o que eu sugiro que vocês façam para encerrar esta aula? Por favor, façam as atividades que eu vou deixar postadas no sistema de atividades do CETEP, no Google Classroom e no WhatsApp que eu vou passar para vocês. E lá estarão todas as orientações para essa aula. Um forte abraço, muito obrigado pela audiência de vocês, ok? Até a próxima videoaula.